Todos os dias, os noticiários estão repletos de tragédias e inúmeras histórias de assaltos, que muitas vezes não possuem um final feliz, infelizmente, né? O número de mortes após assaltos cresceu 74% em 2013. Entre janeiro e abril foram registrados na capital 54 assaltos com vítimas fatais em ações cada vez mais cruéis, que é o que a gente tem assistido. Mas para falar mais sobre isso, eu recebo a nossa querida amiga, a psicóloga Marilda São Severino. Tudo bem, Marilda? Que bom tê-la no programa. A gente liga a televisão, ou abre um jornal, ou acessa a internet. Cada dia tem uma notícia que a gente fica mais estarrecido ainda, não é? Haja vista que eu tenho clínica há 32 anos, né, Sula? E eu perguntava para as crianças antigamente, do que você tem medo? A criança me dizia, de bruxa, da loira do banheiro, do homem do saco e coisas do gênero. Hoje eu pergunto para a criança, do que você tem medo? De bandido, de assalto e de ladrão. E é uma judiação a gente sentir isso, né? No dia a dia do contato com as pessoas, principalmente com as crianças, a gente sente aquele pavor, aquele medo. E ainda que essa criança não tenha passado por essa situação. Sim. Mas ela ouve isso no noticiário. A mídia cumpre o seu dever. E não tem como dar uma notícia que não fuja à realidade. E a nossa realidade é uma realidade bastante cruel, persecutória, é muito terrível, né, que nós estamos vivendo. E isso está crescendo, está aí. Tá. Uma pessoa, Marilda, que infelizmente passou por uma situação como essa, quais são as dicas para que ela possa superar o trauma? Cada pessoa reage de um jeito, Sula. É impressionante. Quando a gente, por exemplo, já trabalhei com uma menininho de 4 anos e meio, que foi vítima de uma situação extremamente grave. O pai não parou num assalto, foi baleado e foi muito triste porque morreu, as crianças viram tudo aquilo e o menininho não entendia o que aconteceu. Muito difícil trabalhar com uma pessoa nesse sentido. Fez 8 meses de tratamento, saiu bem, tudo bem, superou, né? Elaborou o que tinha acontecido. Mas há pessoas, por exemplo, que agem de outras formas. Eu atendi um rapaz, 18 anos, que na Dr. Arnaldo foi vítima de um assalto relâmpago, sequestro relâmpago. Este rapaz ficou com pânico, desenvolveu pânico. Ele tinha propensão para desenvolver o pânico e isso foi... Desencadeou. Desencadeou. E deu uma situação tão grave para este moço que não queria nem sair de casa, que até teve problema de ereção, de vida sexual dele, ficou toda atrapalhada, passou muito mal. Na verdade, reflete em tudo. Para cada um, poderia ser num outro sentido de saúde, mas para cada um reflete vai numa coisa que é mais frágil. Né? Casos assim precisam de terapia. E qual é o tratamento para esse trauma, Marilda? O que você recomenda nesses casos? Normalmente a família que se viu vítima de um assalto deve minimizar o máximo possível perante até a própria família. Olha, graças a Deus, conseguimos estar vivos, vamos superar isto, são coisas que acontecem na vida, agora a gente tem que tomar cuidado, não vai descendo do carro sem olhar se não tem ninguém por perto, ou qualquer coisa parecida, vamos fechar melhor isso, tomar uma providência nesse sentido. Acontece, está acontecendo, mas nós vamos ter que nos defender. Quer dizer, nunca fazer a coisa uma hecatombe, porque como é que vai sair daquilo, né? Então, aí fica um trauma. Então, no caso, por exemplo, de uma família, sempre tem o que sente mais e tem a pessoa que conseguiu estar mais equilibrada. Então, vai caber a essa pessoa fazer esse papel, né? Estabelecer novas regras. Essa ponte com uma realidade não tão persecutória, não tão difícil, não tão drástica, porque senão nós vamos criar pessoas neuróticas. Por exemplo, está num lugar que é perigoso, olha, vamos sair daqui, vamos para lá, porque não é bom aqui. Sabe, normal, sem aquela coisa de... Sem essa ansiedade, passar atenção que nós vivemos e que a gente tem que controlar e temos obrigação de controlar. Mas uma criança, um adolescente, às vezes adolescente mesmo, 13, 14 anos, assim, são muito sensíveis a essas notícias todas. E até porque, às vezes, eles estão naquela fase de querer mostrar uma maturidade que ainda não tem, querer mostrar uma segurança que ainda não formou, e aí ele se cobra que não tem essa segurança, né? Porque tem o medo, tem a preocupação,
E aí, quando chega um adulto e fala, olha, aí é onde pode desencadear, Marilda. Claro, porque o que acontece com o pré-adolescente e mesmo até no início da adolescência? Eles querem mostrar que eles são, poxa, não tem medo de nada, a vida eu dou jeito, deixa vir porque eu já cresci. Né, eu já cresci. Mas quando eles pegam uma pessoa que eles dão um certo valor, supõe-se uma referência, que, pais. uma né? referência, supõe-se que sejam os pais, porque às vezes nem são eles. Ultimamente a gente, infelizmente, se perdeu muito essa referência. É verdade. Então, que seja eles, e esta pessoa falha, eles se veem perdidos. Falha no sentido de se mostrar muito frágil, Inseguro, muito frágil. medo, muito segura, se apoiando Porque a deles. segurança dele está ali, naquela pessoa, né? Pois é. E o assunto corre tanto porque há casos, agora mudando completamente por um momento só, de moças, senhoras, sei lá o quê, que se separam, vão se apoiar no filhinho, na criança. Então, no caso desse, não vem dormir com a mamãe, fica pertinho da mamãe que eu tô com medo, né? A mamãe tá com medo. Pensar, às vezes, até numa questão dessa de passar por pelo trauma de um assalto, da mãe ter essa reação. Tem medo, vem dormir né? com a mamãe. Eu tenho criança e mamãe, marido, eu não quero dormir com a minha mãe, mas ela quer que eu durma com ela. É verdade, né? Já então, ouvi isso. Onde você teria que estar passando uma segurança para sua família, para o seu filho. Claro, ninguém é de ferro, a gente tem as nossas fragilidades, mas se você o suporte ali daquela família, É tudo. né, procure ajuda, né? Procure uma terapia, procure uma psicóloga, ajuda de tantas outras formas. Se a gente tivesse uma receita que dissesse, põe uma pitada disso, uma pitada daquilo, mas cada... Como a receitinha da Jo, né? Pois é. Olha, coloca tal ingrediente, mistura com outro, mas infelizmente, Cada principalmente ser nesse humano caso... É um microcosmo dentro do macrocosmo. Cada ser humano é uma estrada diferente, cada um reage de um jeito. Então você tem que falar com aquela pessoa na medida certa. Que bom que temos profissionais como você, Marilda, que pode aí dar dicas para que a gente possa ir administrando essas situações do dia a dia. Olha, né? agradeço muito o convite e me sinto muito feliz de estar aqui com você. Bom, aqui literalmente a casa é toda sua, você tudo pode nesse programa. Obrigada, Além de ser nossa amiga, é uma profissional excelente que está sempre orientando e é o propósito do nosso programa, né? Levar essa informação para que você tenha qualidade de vida, porque isso também é qualidade de vida, estar de bem consigo mesmo, não é Obrigada, isso? Obrigada, Marilda. A gente faz um breve intervalo. No próximo bloco tem mais dica com a Jo Rezende, você não sai daí porque eu volto já.